Começamos então aqui por São Paulo, no estúdio da CNN Brasil. Nos espera e nos recebe Tiago Anastácio. Tiago, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Elisa? Muito bem, vamos aos principais assuntos do Brasil para, na sequência, ouvirmos a opinião de Tiago Anastácio. Centenas de delegados e chefes de divisão da Receita Federal entregaram os seus cargos após cortes nos recursos que eram previstos para o Ministério da Economia no ano que vem. A entidade afirmou à CNN que, em algumas regiões fiscais, houve baixa de todos os delegados. Os servidores da Receita Federal cobram do governo que conceda o pagamento de uma gratificação associada à produtividade, o que acabou não sendo incluído no orçamento aprovado nesta terça-feira. Em contrapartida, no texto consta a verba de 1,7 bilhão de reais para reajuste a policiais federais. Tiago Anastácio, foi um erro do governo dar reajuste apenas a uma categoria? Elisa, exatamente o que falávamos ontem aconteceu na tarde de ontem mesmo. O governo federal, dentro dessa tentativa de satisfazer uma de suas principais bases de apoio, que é o organismo policial, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, etc., o governo federal privilegia uma categoria, esquecendo-se que existem diversas outras categorias ao redor do Brasil. Ontem já tivemos informação também sobre a insatisfação de funcionários do Banco Central, agora também com funcionários da Receita Federal e tantas outras categorias no Brasil que não se sentiram privilegiadas com um aumento salarial na proposta do orçamento. Foi dito pela manhã ontem, aqui, Elisa, minha amiga. Porque é claro que isso aconteceria. O porquê do privilégio, o porquê da base. Não um privilégio, um direito. Todos os salários do Brasil estão defasados, porque a inflação aumenta e o poder de compra, o poderio efetivo dos vencimentos desses funcionários e servidores públicos, obviamente que diminuiu. Agora, o que nós temos? Temos mais um impasse, temos mais, evidentemente, uma compra, muito entre aspas, de apoio de uma categoria, a satisfação dos anseios desses servidores. E até falávamos aqui, né, Elisa? Não se trata de merecer ou não merecer. Salários devem ter um poderio de compra, a possibilidade da pessoa conseguir tocar a sua vida com dignidade e dentro dos anseios até mesmo prometidos para as categorias quando do ingresso no serviço público federal. Obviamente que com todos os dramas econômicos que nós estamos vivendo, essa capacidade, esse poderio diminui. E aí vem a pergunta, por que só para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal? Esse é o verdadeiro drama, que era evidente que imediatamente haveria um contraimpulso das demais categorias de servidores federais, e agora nós estamos nesse impasse. E qual é esse impasse? Esse impasse nada mais é do que a intromissão do ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, sobre ele um dia falaremos muito mais, também agora com problemas ao relator da proposta orçamentária no Congresso Nacional, porque ele deverá fazer essa ponte, e uma série de problemas que muitas vezes as pessoas não entendem. Gente, se os servidores da Receita Federal entrarem em greve, por exemplo, os nossos aeroportos entram em colapso. Porque são parte fundamental da estrutura de entrada, saída e verificação dos portos. E aí também podemos falar sobre os portos marítimos. Então nós precisamos entender as consequências desse gravame ocorrido ontem para que façamos um raio-x e analisemos por que essa proposta traz aumento apenas a uma categoria, por que não beneficiou ou satisfez anseios de outras, embora todos nós saibamos quais são as respostas.
8 horas e 34 minutos. Vamos aqui para o próximo assunto no Liberdade de Opinião e diz respeito à vacinação de crianças e consulta pública, Tiago Anastácio. Hoje é um dia bastante específico, não é? Porque o governo federal abre hoje a consulta pública a respeito dessa vacinação de crianças, naquela faixa etária entre 5 e 11 anos. As manifestações da população podem ser enviadas por meio do portal do Ministério da Saúde, que deve ficar aberto até o dia 2 de janeiro. Aliás, a gente está atento ao que é postado no site do Ministério da Saúde. Por enquanto, não está no ar. A gente está bem de olho e assim que puserem no ar, a gente compartilha com vocês aqui que nos acompanham. E aí, quais são os planos da pasta da saúde? No dia 4, vai ser realizada uma audiência pública no próprio Ministério da Saúde para discutir aquilo que foi oferecido nessa consulta pública. Lembrando que a vacinação contra a Covid-19 com o imunizante da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos já foi autorizada pela Anvisa. A Câmara Técnica, que assessora o governo sobre imunização da Covid-19, também deu parecer favorável. Vamos à sua opinião então, Tiago. O Ministério da Saúde acerta ou erra ao fazer uma consulta pública? É sempre positivo ouvir a população, evidentemente, em qualquer assunto que venha de uma decisão do governo federal. Mas na hora da gente falar de uma vacina, vale ou não vale ouvir a população que não tem a formação, por exemplo, de um médico ou de um cientista? Elisa, nós estamos num grave momento da humanidade, e aí não é só sobre o Brasil, em que você pega princípios que deveriam ser regentes de todos nós, como, por exemplo, o princípio da publicidade, o princípio da oficialidade, os princípios elementares, talvez até anteriores aos princípios, se é possível existir algo anterior aos princípios, que é uma coisa elementar, que é a participação popular em qualquer coisa. Agora, Elisa, convenhamos, abre-se a consulta pela internet, o site está fora do ar. Isso já é de uma tosquice, de uma miséria na capacidade de gestão muito clara. Depois disso, nós vamos ouvir pitacos, opiniões. Na verdade, não opiniões, achismos. Porque é isso que um advogado criminalista e uma jornalista e aquele que é um economista que está nos assistindo, um juiz, um professor, um servidor público, é isso que nós podemos falar sobre infectologia, sobre capacidade de imunização. Nós podemos ter experiências mínimas da nossa vivência. Isso está um pouco longe de ser ciência. Isso está um pouco longe de ser fatos analisados que geram dados que são recolhidos e depois são confrontados por especialistas. O que eu acho não é ciência, e isso precisa ficar bem claro no Brasil. Um grande comediante brasileiro, o Rafinha Bastos, ontem fez uma postagem que é engraçadíssima, depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que iria exigir a autorização dos pais. Caros telespectadores, vocês conhecem alguém, alguma criança de 6 anos de idade que vai no posto de vacinação sozinha, pede para tomar vacina contra a Covid e diz, não conte para o meu pai, não conte para o meu pai? Gente, nós estamos talvez no momento lisérgico do país. Nós estamos em confronto e colocando em confronto todos os princípios e o mais importante, que é o princípio do não ridículo. Nós estamos tomando atitudes que nos faz perder tempo, que nos faz gastar muito dinheiro, enquanto uma doença que vai se agravando cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos dentro de um populismo que instiga o achismo da população, que faz com que essa doença já fique há 2 anos com promessa de mais um bom tempo nas nossas vidas. Nós não tomamos atitudes que grandes líderes devem tomar, talvez porque já não os tenhamos mais no mundo, que são medidas energéticas, grandes e verdadeiros fechamentos para que cepas não possam se espalhar, fechamentos de portos. Gente, olhando para trás em perspectiva, talvez não teria sido melhor fecharmos de fato por 10 dias sérios e sólidos, do que vivermos nessa coisa meio molenga de toma um cuidado ali, toma um cuidado aqui, e quando andamos na rua, os bares estão uma festa e as pessoas estão sem máscara. Esse é o grande problema dos dias de hoje.
O que acontece? Eis uma realidade que ainda ninguém disse e trago para você, Elisa, porque é a questão mais óbvia e as pessoas precisam entender. A vacina da Pfizer, que será aplicada nas crianças, não é a mesma vacina que é aplicada nos adultos. É uma vacina envasada diferente, é uma vacina que tem uma quantidade diferente. É, de fato, uma outra vacina, é uma outra dose. Então, vamos entender uma coisa. Por que o governo federal está criando essa polêmica? Porque não tinha passado na cabeça do governo federal que seria necessário vacinar as crianças. Essa é a grande realidade. Então nós estamos aguardando, nós estamos esperando para que o governo federal, que já deve estar em negociações que não foram publicadas ainda, com a Pfizer para conseguir essas doses. Essa é a grande realidade. Nós estamos ganhando tempo, fingindo uma democracia do achismo, enquanto o governo deve estar negociando. Até porque os estados tentaram fazê-lo e a Pfizer já respondeu que só negocia e está em negociação com o governo federal. Então, é uma tomada de tempo, um pouco de neblina nos olhos da população, até que o que não foi pensado antes seja feito agora rapidinho. As crianças serão vacinadas. A Anvisa já disse, o órgão técnico já disse, o DEA americano já autorizou, a Europa já autorizou. Por que o Brasil não iria vacinar as crianças? Ainda mais com uma criança morrendo a cada 48 horas de Covid. É bonitinho quando é o filho dos outros, né? Temos mais um assunto sanitário aqui para lhe fazer uma pergunta, Tiago Anastácio, e que diz respeito a uma das principais ferramentas que nós temos agora de proteção contra a Covid-19, que são as máscaras. Tem uma pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha, eu vou compartilhar com você e com quem nos assiste os dados e, na sequência, emendar uma pergunta. É o seguinte, a pesquisa Datafolha divulgada mostra que 48% dos brasileiros são a favor do uso obrigatório de máscaras em lugares abertos e também fechados. 44% afirmam que o item de proteção só deveria ser exigido em ambientes fechados. 8% avaliam que deveria deixar de ser obrigatório em qualquer local. E 1% não sabe. Nesta semana, São Paulo decidiu prorrogar a obrigatoriedade das máscaras até pelo menos o dia 31 de janeiro. Em outros estados, como o Rio de Janeiro, o uso em locais abertos foi liberado. Pergunta direta e reta para você, Tiago Anastácio, a favor da liberação das máscaras, contra a liberação das máscaras? Estamos num momento apropriado para que as máscaras caiam, mesmo que nós estejamos já exaustos de usar máscaras? Elisa, eu fico no 1% aí dessa pesquisa. Eu não sei. E também não tenho que achar nada. Eu tenho que ouvir os sanitaristas, os infectologistas e o que esses médicos, cientistas disserem deve ser a conduta da população. Eu, particularmente, não acho nada. O que tenho ouvido e tenho seguido é a orientação da ciência afirmando que nós estamos com uma nova variante, uma variante que talvez seja menos grave, digo, na questão da doença, na doença ficar mais grave, que leve à internação, que leve à UTI, como todo o drama que vivemos nos últimos 2 anos praticamente, mas que é altamente transmissível. Logo, nós vemos que todos os órgãos sanitários do mundo estão pedindo, usem máscara. Se eles estão pedindo, cabe-me apenas pegar a minha máscara e usá-la. Apenas isso. O que acho, o que não acho, não cabe aqui. É mais ou menos como uma brincadeira que eu faço sobre direito, Elisa. Você acha que a pessoa deve ser condenada ou não? Bom, antes de mais nada, você tem que conhecer as provas e conhecer o processo. A opinião pública que vai para a porta dos tribunais exigindo condenações, nada sabem do processo. É como fazer crítica literária de livros que não leram. Aqui, novamente, estamos diante de uma crítica literária de livro que não foi lido. Não é? A população brasileira, infelizmente, ela não é dotada de uma quantidade de milhares e milhares e milhares e milhões de médicos sanitaristas. Nós precisamos ouvi-los. Eles dedicam a vida ao estudo e a ofertar informações à população, principalmente em momentos de crise como essa. Então, se
todos os grandes médicos, todas as grandes agências, não apenas do Brasil. E a Anvisa é uma das maiores agências do mundo. Lembremos-nos que a nossa medicina é uma das mais celebradas do mundo. Se estão pedindo para que usemos máscara, para que no final de ano tenhamos cuidado, que tenhamos cuidado. É óbvio que ela é desagradável? Convenhamos, Elisa, minha amiga, usar máscara é um porre. Ninguém gosta de usar uma máscara, principalmente num período como esse, num calor danado, onde vai ficar aquela suadeira. Gostaríamos de estar em festa, gostaríamos de estar no Natal, no Réveillon com amigos, familiares, de forma livre. Mas, infelizmente, nós não tivemos organização, nem do poder público, nem orientação do poder público e nenhuma consciência solidária da cidadania brasileira e muito mais da americana e da europeia para que vacinássemos os países pobres. Vejam de onde veio a variante. Veio de um país pobre. A anterior também, embora a Índia seja um país muito rico, existe uma desigualdade social do tamanho do mundo. As variantes estão vindo de lugares que não tiveram acesso à vacinação. E esse, infelizmente, é um prognóstico para os próximos meses. Enquanto não vacinarmos países ainda de enorme desigualdade social, enquanto eles não tiverem vacinas para fazerem com que a população até cheguem a ter o vírus, mas de uma forma mais amena, não grave, porque é na gravidade da doença que a variante surge. Ali é a terra fértil para as variantes surgirem. Enquanto isso não acontecer, pouco poderá ser dito. E aí, infelizmente, uma das festas mais bonitas e lindas do ano, que é o Natal, se torna uma festa de hipocrisia. Porque Natal sem solidariedade, comemorar o nascimento de um homem que apenas disse sobre amor ao próximo e solidariedade, fazer comemorações sem esse espírito, esvazia absolutamente o espírito natalino. E nós, infelizmente, vamos ficar por mais tempo, levando essa pandemia com a barriga, sem um grande esforço global, sem lideranças globais fundamentais. Talvez a grande da nossa geração, Elisa, tenha sido a Angela Merkel, que saiu agora do governo, mas também não foi ouvida pela sua população, que é a população alemã, de altíssimo nível educacional. Então nós estamos num grande momento da humanidade para visualizarmos o que está errado. Quais são os sintomas de uma sociedade doente por causa do coronavírus, mas também doente na sua forma de pensar. O porquê estamos permitindo que tantas pessoas sejam infectadas, morram. Por que olhamos para outros continentes, infelizmente pobres, por muito tempo explorados, destruídos, com seus, vamos chamar, seus seres sendo sempre sequestrados, seres humanos sequestrados para o trabalho escravo, como é a história da África, que agora novamente não tem vacina, novamente está para trás. A África tão rica, de riqueza cultural tão maravilhosa, todo o continente, do sul à África saariana. Então, vamos tomar cuidado, vamos colocar a mão na cabeça no Natal, vamos usar máscara, óbvio, encontrem as famílias, mas com cuidado, com distanciamento, usando máscaras. É isso que os médicos estão falando. O que os grupos de WhatsApp, o que o Twitter, o que o Instagram estão falando sobre o uso de máscaras, não importa. Importa o que diz a Fiocruz, o Butantan e a Anvisa. Ou você vai na casa do seu tio quando fica doente para receber uma receita. Ou você vai atrás dos médicos. Vamos ter solidariedade para que acabemos com essa pandemia o quanto antes. Sempre com alerta, sempre com alerta. Vamos buscar lideranças. Lideranças não significa ser bonitinho, ser gentil, dar churrasco ou prometer mundos e fundos. Liderança significa tomar atitudes impopulares para depois ser saudado pela história. Tiago Anastácio, obrigada por mais um dia aqui no Liberdade de Opinião. Amanhã é dia 24, mas estaremos aqui novamente. Amanhã estaremos aqui. Bom dia. Bom dia, querida.